Capítulo 1. A Era do Controle. A gente nasceu acreditando que poderia controlar tudo. O corpo, o tempo, o destino, as emoções. Como se a vida fosse um código que bastava decifrar. Um aplicativo com configurações de felicidade padrão. Mas o que ninguém contou é que o mundo mudou. E mudou rápido demais. Mais rápido do que a mente humana consegue acompanhar. Hoje, tudo é mensurável. Os passos que você dá, as horas que você dorme, o quanto você produz, até o quanto você sente. E no meio dessa avalanche de métricas, a gente aprendeu a confundir controle com segurança. Quanto mais controlamos, mais seguros acreditamos estar. Mas o preço da segurança é a liberdade. E, ironicamente, quanto mais tentamos controlar, mais inseguros nos tornamos. Nossa geração vive essa contradição. A gente nunca teve tanto poder e nunca nos sentimos tão impotentes. Carregamos o mundo inteiro num aparelho de vidro, mas basta uma notificação errada para desmoronar o nosso dia. Vivemos como se pudéssemos prever o futuro, mas desabamos quando o amanhã não segue o roteiro que escrevemos. Controle virou uma religião. Nos ensinaram que quem não domina tudo está falhando. Falhando em ser produtivo, em ser estável, em ser melhor que antes. Mas no fundo, ninguém realmente domina nada. Nem o sucesso, nem o amor, nem a própria cabeça. E é por isso que estamos cansados, porque passamos a vida tentando corrigir o caos, sem perceber que ele sempre fez parte da vida. O caos é o que move, é o que transforma, é o que faz o mundo se reinventar. Mas a gente cresceu com medo dele. Nos disseram que o caos é o erro, quando na verdade ele só é lembrança de que nós não somos deuses. A vida não cabe em planilhas e ainda assim a gente insiste em medir o incalculável, em planejar o imprevisível, em querer estar no comando de algo que nunca esteve sob comando algum. E no meio dessa busca por perfeição, a gente esquece o essencial. A leveza do inesperado, a leveza do não saber, a poesia do apenas estar. Capítulo 2. O peso invisível de ter que dar certo. Tem algo que ninguém nos contou sobre crescer, que o peso do sucesso é silencioso e que o fracasso na maioria das vezes não é o que os outros veem, mas o que a gente sente quando se deita e pensa, eu poderia ter feito mais. Vivemos em uma era onde dar certo virou obrigação, mas quem decide o que é dar certo? A carreira perfeita? O corpo perfeito? A rotina sem falhas? O feed organizado? Ou o relacionamento estável? A verdade é que ninguém está realmente vivendo assim, mas todo mundo age como se estivesse. A nossa geração cresceu assistindo tutoriais de como chegar lá, sem saber nunca exatamente onde é lá. A gente se compara o tempo todo, desliza o dedo e em segundos já sente atrasado, insuficiente, pequeno. E é isso que nos destrói por dentro. A sensação constante de que há algo errado com o ritmo que vivemos. As redes sociais transformaram a vida em uma vitrine, e o sofrimento em algo que precisa ser escondido. Você pode estar em colapso, mas se postar uma foto sorrindo, o mundo vai achar que está tudo bem. E então, sorrimos, mesmo exaustos, mesmo quebrados, mesmo sem saber o que estamos fazendo. Mas há um tipo de dor que o mundo não consegue medir. A dor de parecer bem quando se está desmoronando. E é essa dor que molda a nossa geração. Não é uma guerra nem a fome, mas sim o colapso silencioso de quem está cansado de ter que ter tudo funcionando o tempo todo. A gente não sabe mais descansar sem culpa, não sabe mais errar sem se punir. E no fundo, a gente sente vergonha de ser humano, porque ser humano hoje em dia é sinônimo de estar atrasado, de estar aquém do ideal, de ser falho, mas é justamente o que nos torna reais que estamos tentando apagar. Quanto mais tentamos apagar nossas falhas, mais distantes ficamos de nós mesmos. Existe um vazio que nasce quando tudo parece sob controle. Um vazio frio, invisível, que surge quando a vida deixa de ser vivida e passa a ser monitorada. A gente vive para performar, para provar, para mostrar, não para sentir. E o resultado disso é uma geração hiperconectada, mas emocionalmente órfã, cercada de likes, mas carente de afeto real. Com mil planos, mas sem propósito. Com muita pressa, mas sem direção. E ainda assim, a gente segue fingindo, postando, produzindo, sorrindo. Como se o reconhecimento dos outros fosse o mesmo que paz. Mas não é. O reconhecimento é barulho. Paz é silêncio. E o que ninguém fala é que o controle, essa obsessão de estar no comando de tudo, é uma tentativa disfarçada de fugir do medo. Medo de ser esquecido, de ser deixado para trás, de não ser bom o bastante. Mas viver não é vencer o medo, é caminhar com ele. E talvez o verdadeiro dar certo não seja acertar tudo, mas continuar tentando mesmo quando o mundo inteiro te observa esperando que você caia. Então,
Talvez o fracasso não seja o oposto do sucesso, mas o caminho inevitável até ele. Porque quem tenta controlar tudo, esquece que o essencial não se domina, se vive. Capítulo 3. A dor de não saber voltar. Existe uma dor que não é física, nem emocional. É uma dor existencial. A dor de tentar segurar o que já foi. E talvez você a conheça bem. Aquela vontade de consertar o que acabou, de explicar o que não tem mais volta, de entender o que nunca vai fazer sentido. A gente vive tentando controlar o que sente, como se a emoção fosse um software que dá para reprogramar. Mas sentimentos não obedecem comandos. Eles apenas vêm, e quando vêm, a gente se desespera. Tenta racionalizar, esconder e empurrar para depois. Mas o que é reprimido não desaparece, ele se acumula e um dia explode. Desde cedo, aprendemos a nos proteger do imprevisível. Nos ensinaram que sentir demais é fraqueza, que demonstrar dor é dar brecha para o mundo te ferir. Então, a gente se veste com essa máscara de controle e finge que tá tudo bem, enquanto o coração sangra por dentro. Mas o corpo sabe o quanto a alma sente, e chega uma hora em que o disfarce pesa mais do que a verdade. A dor de não saber soltar é o preço de quem tenta ser vulnerável. E é uma prisão bonita, porque parece força, parece estabilidade, parece maturidade. Mas por dentro é só medo. Medo de cair, medo de ser esquecido e medo de admitir que não temos controle de nada. Só que há um detalhe que ninguém te contou. A vida não recompensa quem resiste a ela, ela recompensa quem aceita. Soltar não é desistir. Soltar é reconhecer que o que já foi cumpriu um papel. Que o amor que terminou te ensinou algo. Que o erro que te envergonha te amadureceu. Que o fracasso que doeu te empurrou para um caminho que você nunca teria trilhado sozinho. Mas a gente não quer ver isso. Queremos justiça emocional. Queremos respostas. Queremos sentir que estamos no comando do que dói. E quando tentamos entender o porquê disso tudo, a vida segue, em silêncio, nos pedindo para deixar ir. Talvez o maior ato de coragem da nossa geração seja admitir que sabemos lidar com o imprevisível, que apesar de todos os aplicativos, das metas, dos planners, dos mapas mentais, ainda somos só humanos, tentando dar sentido a um universo que não faz questão de se explicar. E tá tudo bem, porque soltar não é perder o controle, é reconquistar a leveza, é permitir que o vento leve o que já não pertence, para que o novo tenha espaço para entrar. No fim das contas, não é o que você controla que te define, é o que você permite que te transforme. Capítulo 4. O preço de querer ser perfeito. Existe uma doença silenciosa que contamina nossa geração. Ela não aparece em exames, mas corrói por dentro. É o medo de não ser suficiente. Vivemos em um tempo onde perfeição virou um dever moral. Você precisa ser bonito, mas de um jeito natural. Precisa ser produtivo, mas sem parecer cansado. Precisa ser forte, mas acessível. Sensível, mas nunca fraco. Real, mas esteticamente coerente. E se você não se encaixa nisso, então você está atrasado. É assim que o mundo nos ensina a odiar o próprio reflexo. A nossa geração herdou o caos dos séculos anteriores e foi instruída a resolvê-lo com um sorriso no rosto. A gente cresceu ouvindo que poderia ser qualquer coisa, mas ninguém nos ensinou o que fazer quando não conseguimos ser tudo. Essa é a crueldade da era moderna. Vender a ilusão de que há uma versão sua, melhor, mais rica, mais magra, mais lúcida, esperando para existir, desde que você tente mais um pouco. E a gente tenta. Tenta até perder a si mesmo. Tenta até a alma pedir ar. Tenta até o espelho devolver um estranho cansado. O perfeccionismo não é uma disciplina, é o medo disfarçado de controle. É a tentativa desesperada de garantir amor através da performance, de merecer o descanso, de conquistar o direito de existir. Mas quem foi que disse que a gente precisa ser perfeito para ser digno? Quem foi que transformou a humanidade em um checklist? A verdade é que a perfeição é um castigo que a gente escolheu vestir. Ela parece bonita, limpa, organizada, previsível, mas sufoca, porque viver tentando ser perfeito é o mesmo que viver com medo de ser visto. E quem tem medo de ser visto nunca se deixa ser amado. A gente ainda tenta segurar o impossível. Acha que felicidade é algo que se alcança, não algo que se sente. Mas a felicidade, a real, é sempre imperfeita, breve e confusa. Ela não vem com um manual, ela vem com presença. O preço de querer ser perfeito é nunca se permitir ser inteiro. E quem nunca se permite ser inteiro, vive metade da vida tentando provar algo, algo que ninguém está cobrando de verdade. Capítulo 5. Quando o controle se torna prisão.
Chega uma hora em que a gente percebe que o controle nunca foi segurança, foi só medo disfarçado de estratégia. A vida sempre escapou pelos vãos dos dedos, mas a gente se convenceu de que se apertasse mais forte, dessa vez seria diferente. E não foi. Você já sentiu isso? Essa exaustão sem nome? De quem tenta se equilibrar o tempo todo, de quem faz tudo certo e mesmo assim sente que falta algo. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escorre. O controle é uma mentira que nos venderam para aliviar o medo do imprevisível. Mas o imprevisível é o que nos mantém vivo. Sem ele, tudo seria previsível. E o previsível é o nome técnico da morte em vida. A nossa geração, mais do que qualquer outra, é a geração que mais tenta entender tudo. A gente lê sobre traumas, diagnósticos, mecanismos de defesa, comportamentos inconscientes e no meio disso tudo esquece de sentir. A gente quer curar tudo antes mesmo de viver. Quer chegar no pós-trauma sem passar pela dor. Mas a dor é o que nos torna humanos. E fugir dela é o mesmo que fugir de si mesmo. O controle é confortável, eu sei. Ele dá uma sensação de poder, mas é uma prisão de portas abertas. A qualquer momento você pode sair, mas o medo do desconhecido é tão grande que preferimos ficar. Preferimos a rotina previsível ao caos da liberdade. Preferimos a dor conhecida à alegria incerta. Preferimos repetir o que já nos destruiu, a arriscar ser feliz de um jeito novo. Mas chega um dia, sempre chega, em que o corpo não aguenta mais fingir força e a alma começa a pedir ar. Você acorda um pouco mais cansado e as coisas que antes te distraíam já não preenchem mais. As conversas perdem cor e tudo que resta é um silêncio pesado. Mas é nesse silêncio que o real começa. É ali, quando o controle cai, que você descobre que sempre esteve tentando emergir. A verdade é que o controle não protege, ele sufoca. E às vezes a maior coragem do mundo é simplesmente abrir as mãos e deixar cair. Deixar que a vida desfaça os planos, que as pessoas vão, que o passado desbote. Porque o que fica depois disso é o essencial. E o essencial nunca precisou de controle, só da presença. No fim, ninguém se liberta dominando tudo. A gente se liberta quando entende que não precisa dominar nada, que o sentido da vida nunca foi vencer o caos, mas dançar com ele. E é isso que torna tudo tão humano. A imperfeição, o erro, o medo, o amor e a entrega. Tudo que você tenta controlar é exatamente o que te torna vivo. Capítulo 6. A revolta consciente. O ato de deixar ir. Deixar ir não é se render ao acaso. É escolher conscientemente parar de lutar contra o inevitável. É a revolta mais madura que existe. A revolta de quem entendeu que o mundo não é um inimigo a ser vencido, mas um rio a ser atravessado. Você não controla a correnteza, mas pode escolher como nada. Durante muito tempo, a gente acreditou que a liberdade era o poder de fazer tudo. Hoje, eu acho que a liberdade é o poder de não precisar fazer nada. De não precisar provar, nem vencer, nem impressionar. De não precisar justificar a própria existência com resultados. A geração que tenta controlar tudo é a mesma que morre com medo de sentir. Mas o paradoxo é simples. É justamente quando você solta o controle que a vida volta a te tocar. Um dia, talvez, você perceba que não era o amor que precisava durar, nem o sucesso, nem a certeza. Era só você, inteiro, vulnerável, imperfeito, mas presente. E esse dia, quando chegar, vai ser simples demais para ter demorado tanto. Porque a verdade nunca grita, ela sussurra. E o que ela sussurra é isso: você não está aqui para vencer a vida, está aqui para vivê-la. Então, solta o plano, o medo, o controle. A vida não quer te ver perfeito, ela quer te ver vivo. Obrigado, te vejo no próximo abismo.